Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, nós iremos ler os versículos de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes julgará, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar? Ó Deus, sê conosco então nesse santo momento, e fala de tua parte a cada um de nós, a tua igreja, ao teu povo, à noiva do teu filho, e instrui-nos pela tua palavra e pelo teu Espírito, de tal maneira que nossa fé seja fortificada e nosso relacionamento contigo cresça sobremaneira. Que o Senhor então do seu alto e sublime trono digne-se em abençoar-nos nesse instante, revelando-se a nós. Quanto a esse teu servo, dá-me graça, que as minhas fraquezas, pecados e falhas não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente tende misericórdia e glorifica o teu Filho, falando de tua parte a cada um de nós. É a nossa súplica em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de iniciar a exposição do texto, permitam-me apenas esclarecer sobre o porquê que nós lemos Marcos agora, ou iniciamos a leitura sequencial de Marcos. Há algum tempo nós já estamos fazendo uma leitura sequencial do Novo Testamento, e essa sequência tem sido mais cronológica. Então, nós terminamos o texto de Atos, vimos as cartas da prisão, que foram as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 60 a 62 da era cristã. E finalizamos então com possivelmente ou a última ou a penúltima carta desse período, que foi Filemon. Alguns advogam que a última carta é Efésios. Entretanto, todas as cartas que nós lemos estão dentro desse período de tempo. Depois disso, o Novo Testamento ele vai ter uma pausa na sua escrita e vai ter uma nova etapa de textos escritos. E o primeiro deles vai ser o Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, ou João Marcos, que foi companheiro de Pedro na igreja de Roma. E Marcos vai escrever o seu Evangelho provavelmente no período 64 a 67 da era cristã. Nós podemos advogar a ideia de 65, que é um ano base para o Evangelho de Marcos. Ele é o primeiro
dos evangelhos a serem escritos. E Marcos escreve a fim de consolar e confortar os romanos, a igreja de Roma, porque naquele período deu-se início então à perseguição romana, né, dos romanos, mas também dentro de Roma, que vai culminar no ano 67, finalzinho do ano 67, virando 68 da era cristã, com a morte do apóstolo Paulo, de Pedro, de outros apóstolos, provocadas então pelas mãos de Nero. Tá? Então o Evangelho de Marcos ele está na sua sequência lógica de escrito. Depois, os irmãos poderão ler Mateus e Lucas, que se dão posterior a isso, já depois do ano 70, mais ou menos entre 69 e 70 da era cristã, e aí prosseguirão então lendo as demais cartas, para chegar então ao Apocalipse, o último texto escrito do Novo Testamento, no final do século, lá pelo ano 96 a 98 da era cristã. As cartas de 1 aos Coríntios e Gálatas foram escritas antes, entre 49 e 55, 57, não dá para fecharmos exatamente as datas, então sempre tem uma janela de tempo, que depois também podem ser lidas nesse período cronológico. Então, só para explicar por que nós estamos iniciando a leitura de Marcos. Muito bem, dito isto, voltemos nossos olhos para Lucas, que então registra-nos uma parábola aonde ela mesma, no próprio texto, já consta então a sua interpretação para nós. Bom, Lucas nos diz que o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É o verso de número 1. Então, essa parábola, ela é como... essa parábola e outros textos são como chaves que nós colocamos, por exemplo, no meio das nossas portas, ou seja, você já tem ali um instrumento para destrancar a porta e passar. Então, é uma parábola simples e ela mesma já nos traz a sua interpretação. Mas há um detalhe que nós precisamos nos ater sobre o porquê Cristo contou essa parábola. Se você ler depois em casa os versículos de 20 a 37 do capítulo 17 de Lucas, você perceberá que o Senhor fala sobre a sua vinda, o seu retorno, sobre o dia em que Ele retornará a este mundo para julgar os homens, suas ações, dar alívio definitivo e completo à sua igreja, não é? E decretar então a sentença final sobre os réprobos, sobre Satanás e seus demônios. E então, em seguida, ele conta essa parábola. Então, Lucas nos informa que, apesar da parábola nos falar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, o contexto da parábola se dá dentro da fala de Cristo acerca da sua segunda vinda, acerca do seu retorno. E quando eu pego esse conhecimento e trago então para que eu possa ler melhor a parábola, eu percebo que Cristo está instruindo a sua igreja, e a mim e a você também, exatamente sobre esse período de tempo da sua primeira vinda, a sua segunda vinda. Ele não está me instruindo a orar, no que diz respeito ao dever de orar sempre, por uma causa apenas. Não é isso que Cristo está me ensinando aqui. Ele não está me ensinando a perseverar em orar por alguma coisa que de fato eu quero, eu preciso. Sei lá, uma questão de doença, um trabalho, ou seja, perseverar naquela questão específica. O que o Senhor Jesus está fazendo é instruindo a sua igreja sobre o dever de orar constantemente e de nunca esmorecer na sua espera por Ele, Cristo. Ou seja, o que Cristo então nos ensina é que uma das coisas que mantém avivada no coração dos crentes a esperança do retorno de Cristo é exatamente a oração. Então, quanto mais eu oro, mais eu me exercito na expectativa de encontrar o meu Salvador, seja pela minha ida, seja pelo seu retorno, no caso do texto, pelo seu retorno. E então, é nessa perspectiva que você deve olhar o texto e interpretar.
e não apenas achar que Cristo está te ensinando a orar sem nunca esmorecer sobre algum propósito ou acerca de alguma necessidade. Não. Ele está falando sobre a vida do crente, sobre a vida da igreja, sobre esse período de tempo entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Como nós passaremos esse período de tempo? Então Cristo me diz: orando sempre e nunca esmorecendo. Entendem? Então é dessa maneira que nós devemos olhar o texto e trazer então o seu entendimento e a sua aplicação à nossa vida. Bom, dentro disso então, uma coisa o Senhor Jesus conta-nos na parábola que nos ensina sobre a sua preocupação conosco. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele está agindo de modo preventivo. Ele age como um pai, como uma mãe, que de longe vê antecipadamente as possíveis pedras no caminho dos seus filhos. E então, de forma muito prévia e muito sábia, ele antecipa então aquilo que era necessário, aquilo que é necessário para não tropeçar naquelas pedras. Perceba, no verso de número 2, que o Senhor Jesus fala-nos de um juiz iníquo, que não teme a Deus e não respeita homem algum. Quando Cristo conta-nos essa parábola e dá-nos essa informação de que havia um homem impiedoso, não misericordioso, e que ocupa um cargo e um grau de poder sobre a terra, Cristo lembra aos seus discípulos e à sua igreja, e a mim e a você, o mundo em que nós estamos. Veja, ele vai falar sobre o dever de orar, nunca esmorecer. Mas em que mundo você vive? Qual é a realidade em que as suas orações estão presentes e são feitas? Qual é a realidade que os seus passos são dados? De que maneira e aonde a igreja vai passar esse período entre a primeira e a segunda vinda? Então, o Senhor diz, no mundo caído e cheio de pecados. Observe que você tem um homem que jamais poderia ocupar uma função de juiz. Um homem que a Bíblia qualifica como que não respeita homem algum e não teme a Deus. Você tem uma pessoa que é dirigida e governada pelos seus próprios interesses. O bem e o mal, quem julga é ele mesmo, segundo o seu próprio padrão. Como esse homem, sendo um juiz, pode decretar se uma causa é justa ou é injusta? Quando Cristo conta-nos então esse detalhe na parábola, o que ele quer é lembrar-nos do mundo em que você está. Nós, assim como os discípulos naquele momento, nós vivemos, nós conhecemos a palavra, nós experimentamos a presença divina, nós ministramos uns aos outros os conselhos bíblicos num mundo que rejeita o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que a primeira qualificação deste homem não é que ele era sábio para ocupar o seu cargo, mas é que ele era uma pessoa que não temia a Deus. O mundo em que você vive é um mundo que não aceita o seu Cristo. E, logicamente, se ele não aceita o seu Cristo, ele também não aceita você. Então, Cristo lembra-nos o mundo em que estamos, a queda. Ele lembra-nos o mundo que rejeita o Criador de todas as coisas e que também rejeita aqueles que amam e creem e vivem segundo a sabedoria deste Criador, o próprio Deus. E então, lembrando-nos esse ambiente hostil em que vivemos, o Senhor então diz: sabe de que maneira você vai me esperar neste mundo hostil, nesse deserto? Esse mundo cheio de injustiças e de rejeições. Então, a maneira que você vai fazer para viver e para me esperar é exatamente persistindo em aquecer o seu coração com a oração. É exatamente contrário a tudo o que se vê, mas você vai viver pela fé, porque o justo não vive pelo que vê, o justo vive pela fé. Então, é nesse ambiente, falando sobre seu retorno, que nos fala sobre o dever de orar e nunca esmorecer. E antes mesmo de nos falar da oração, ele nos lembra o ambiente em que estamos, de rejeição e de injustiça, exatamente para os crentes
focarem os seus olhos naquilo que eles devem focar, o seu Deus, a sua palavra e a realidade da sua presença na vida deles, porque é dessa forma que nós iremos manter um coração persistente na oração e uma fé duradoura. Veja, quando Cristo antecipa-nos o ambiente de nossa vida, para depois falar-nos da oração, é como se Cristo estivesse dizendo: você está num lugar extremamente perigoso, hostil, sua vida corre perigo. Ou seja, o que você vai fazer nesse lugar? Todo mundo, em sã juízo, vai dizer: eu vou procurar me abrigar, me proteger, eu vou procurar passar ileso por esse lugar. Então Cristo diz: é isso mesmo que você tem que fazer. E o seu instrumento é a oração. Então, por meio da oração, o crente busca proteção contra este mundo de rejeição, de injustiça e de pecados. E por meio da oração, o crente persevera no seu aguardar por Cristo, na vinda do Senhor Jesus. Essa parábola, então, ela tem essa finalidade de nos lembrar o mundo hostil e então fazer-nos prosseguir logicamente e sabiamente, buscando proteção, buscando nos guardar desses perigos, deste mundo mau. Então, faremos isso por meio da oração. E então, ela visa despertar-nos acerca desse dever de orar, não é? De nunca esmorecer, e da necessidade de mantermos nossa fé firme na espera do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, para isso então, existem 5 elementos no texto, de muitos outros que eu vou mencionar aos irmãos, que são elementos que o Senhor descreve na parábola, que nos servem de lembretes e de instrumentos para mantermos uma vida de oração constante, sem esmorecer, e também para mantermos nosso coração aquecido na espera pelo seu retorno. Lembrando que a própria parábola, no versículo 1, já nos dá o assunto, o tema do sermão, que é o dever de orar sempre e de nunca esmorecer. Então, 5 coisas eu quero tratar com os irmãos e creio que elas são fundamentais para a nossa vida, para mantermos nossa vida de oração e de expectativa acerca do retorno de Cristo. Lembrando do mundo hostil e perigoso que nós estamos. E a primeira coisa que o Senhor Jesus nos fala sobre perseverar na oração e manter o coração saudável, uma fé firme na espera por Ele, é exatamente que os crentes esperam contra a esperança. Os crentes esperam contra a esperança. Às vezes nós queremos esperar segundo a esperança, ou seja, segundo aquilo que é fácil, segundo aquilo que é notório, segundo aquilo que é claro. Mas, na verdade, nós fomos chamados para fazer o contrário do mundo. Nós fomos chamados para esperar bonança no meio da tempestade, nunca no meio da própria bonança. Nós fomos chamados para esperar o conforto e o auxílio no meio dos sofrimentos e nunca na ausência dos sofrimentos. Nós fomos chamados para experimentar a fé no meio de um mundo rebelde e incrédulo. Nós fomos chamados para esperar contra a esperança, contra o que os olhos veem. Nós fomos chamados para isso. Olhe os versos 2 e 3 comigo. O Senhor Jesus então diz: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Isso é um negócio quase que hilário. Não é? Se não fosse a palavra de Deus, era um negócio hilário. Você tem no mais alto posto de uma cidade um juiz que não teme e não respeita. E do outro lado você tem a mais pobre das criaturas que depende dessa pessoa. Como é que em sã juízo alguém vai esperar que esse homem se importe com essa pessoa pobre e miserável para atender a causa dela? Nunca. Nunca ninguém vai esperar que esse homem se importe com a causa dessa coitada. Nunca. Em sã juízo, ninguém vai imaginar que um dia
aquela mulher lograria êxito, ainda que ela viesse todos os dias à porta do tribunal. Perceba que Cristo conta-nos uma história onde os elementos da história são de fato já vistos em outras épocas, em toda a Escritura. Veja se não foi assim, por exemplo, no Gênesis, quando Deus disse a Noé que traria um dilúvio quando não existia chuva sobre a face da terra. Porque até o dilúvio havia uma neblina que regava os campos. E veja que Noé esperou contra aquilo que se via. Na verdade, ele esperou por aquilo que ele nem mesmo sabia que existia, que era chuva. Mas ele creu e Deus então cumpriu a sua palavra. Veja então em outros momentos, quando o povo esteve, por exemplo, diante do Mar Vermelho, e Deus disse: passarás a pés enxutos. Era mais fácil dar uma volta pelo mar, porque ele estava no Mar Vermelho, então tem uma parte do mar, se tivéssemos um mapa ficava mais fácil, onde faz um bico. Deus poderia ter conduzido o povo pelo bico, e certamente passariam a pés secos, enxutos, porque é deserto, mas a promessa foi passar a pés enxutos pelo meio do mar. Eles creram contra aquilo que não podia ser visto, as águas se dividindo, e o solo do mar se tornando seco e possível ser transitado. Veja se não foi assim em vários outros momentos, mais perto de nós, por exemplo, no caso do Novo Testamento, como é que o próprio Senhor Jesus Cristo nasce de uma virgem. João Batista, o seu predecessor, aquele que viria para iniciar então o caminho do Salvador, nasce de 2 idosos, já no final de suas vidas, e para piorar a história, a mulher estéril. Tudo contra aquilo que se vê. A esperança contra aquilo que se espera, contra aquilo que se vê. Então Cristo adverte a igreja e chama a igreja a perseverar na oração e a aguardar o seu retorno, lembrando que nós esperamos o contrário daquilo que vemos. Se olharmos para o mundo dos nossos dias hoje, quem de nós aqui vai ser estimulado a orar e a esperar o Senhor Jesus Cristo? Saia daqui da igreja e contemple o que se passa hoje. Alguém aqui vai ser estimulado a orar e a esperar por Cristo? O que é que nós temos visto? As pessoas cada vez mais rebeldes, as pessoas cada vez mais entregando-se aos prazeres da carne, a incredulidade parece que anda a galopes pela face da terra, o certo tornou-se errado, o errado tornou-se certo, o justo agora é impiedoso e ser injusto é misericordioso nos nossos dias. Em sã juízo, alguém de fato hoje pode dizer que abre a janela de sua casa, contempla os acontecimentos no mundo e diz: isto me faz orar e aguardar por Cristo? Não. E é exatamente por esta razão que Cristo nos lembra o mundo em que estamos, hostil, incrédulo e de rejeição. E é exatamente por esta razão que a primeira coisa que Cristo nos lembra, a fim de nos instruir na perseverança para orar e para esperar por Ele mesmo, é que nós esperamos contra aquilo que vemos. Nós esperamos contra aquilo que vemos. Muitas vezes nem nós mesmos temos tanta convicção de que Cristo vai voltar. Nem nós mesmos temos, muitas vezes, examinando o nosso coração, uma resoluta confiança de que a sua palavra, a palavra de Cristo, é verdade absoluta, porque somos pecadores e fraquejamos. Mas a despeito de todas estas coisas, o Senhor Jesus fala a nós e diz: você precisa perseverar na oração. E você precisa perseverar no seu aguardo particular por mim mesmo. Como, Senhor? Esperando contra aquilo que se vê. Aquela viúva, coitada, né? Se nos nossos dias uma viúva já sofre, imagine no mundo antigo. Porque, na verdade, o termo grego para a viúva aqui é um termo que denota muita pobreza.
E então aquela mulher não tinha ninguém por ela, diz o texto. Ninguém era por ela. Ela tinha uma demanda contra outra pessoa. E imagine que a pessoa que era exatamente a única esperança dela, o instrumento de sua esperança, era um homem que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Pense numa situação difícil aquela mulher experimentou, sem ninguém por ela, e a única pessoa que existia na face da terra por ela era um homem incrédulo, injusto, não misericordioso, desrespeitoso, arrogante. Achava que era ele mesmo Deus. Talvez isso fosse suficiente para aquela mulher dar-se por contente, abandonar sua causa e entregar-se à desesperança e ao desespero. Pelo contrário, o texto nos diz que ainda que aquela mulher tivesse como sua única esperança, o único fio de esperança era aquele homem, o texto diz então que ela ia lá e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela perseverou contra aquilo que era visto. Ela creu contra aquilo que era impossível de se crer. Ela de fato aguardou que Deus, ou que aquele indivíduo, de alguma maneira, um dia iria então atender a sua súplica. E ela então não desistiu e aguardou a resolução da sua queixa até o dia em que a resolução veio. Quem é pelos crentes? Você deve pensar hoje. Quem é por você? Veja, o mundo que você vive é um mundo de rejeições, é um mundo de incredulidade. E é interessante porque aonde não há temor de Deus, não há respeito ao homem, né? Estas duas coisas estão juntas por causa dos mandamentos. Se não crê no mandamento, logicamente não vai cumpri-los. Então, o mundo que você vive é um mundo onde as pessoas não temem a Deus e não nos respeitam. Quando alguém faz algo de bom que nos respeita, é porque ele errou, na verdade, porque o certo era fazer o contrário. Ali é porque ele deu um tiro e saiu pela culatra. Mas no fundo do coração, o propósito é exatamente o inverso, é tirar alguma vantagem, ainda que nos faça algum tipo de bem. Então, pergunte-se: quem é por mim? As mulheres, os maridos, os filhos, quem é por mim? Quem é por você neste mundo? Ora, é bem verdade que Deus nos deu a sua igreja e Deus tem nos dado instrumentos, mas em última instância, o último juiz que julga nossas causas nem é o marido que defende a esposa, nem é a esposa que auxilia o marido, nem os pais que cuidam dos filhos, nem os filhos que cuidam dos pais na velhice. Em última instância, o único juiz para os crentes é o Senhor. É o Senhor quem lida com as demandas da nossa vida, as que é experimentada dentro e fora de nós. É o Senhor quem lida com elas. O único juiz a quem nós devemos apelar, a quem devemos esperar, a quem confiamos é somente o Senhor. Qual é então a nossa esperança de justiça nesta terra, neste mundo de rejeições, de incredulidade, de falta de temor a Deus? Qual é a nossa esperança de justiça? É que a educação transforme uma geração? Lógico que não, ainda que isso possa acontecer, isso vai acontecer só num pedaço da vida. É que se todo mundo tiver dinheiro por igual, vai acabar os problemas do mundo? Lógico que não, sempre vai haver incrédulos, pessoas que não temem a Deus, avarentos, arrogantes, insatisfeitos, gente de todo tipo de coração miserável. A única esperança de justiça na face da terra se encontra na pessoa de Deus. E é isso que nos faz perseverar em oração, porque o único juiz a quem podemos apelar para julgar nossas causas é o Senhor. O único que nos defende, que nos socorre, o único que promove justiça é o Senhor. E por isso Cristo diz: você não pode deixar de orar. É por isso que você persevera. Você está num mundo mau,
você está num mundo caído, você está num mundo de rejeições, de incredulidade, de pessoas que não respeitam outras porque não respeitam a Deus. Quem vai estabelecer, quem vai operar, quem vai fazer com que a justiça seja vista neste mundo? A resposta para nós é o Senhor. Para os ímpios pode ser outra coisa, mas para nós é o Senhor. E é por isso que você persevera em oração. E é por isso que você não pode esmorecer na sua expectativa pelo retorno de Cristo. Porque somente o Senhor promove justiça. E assim como aquela mulher que diariamente ia ao tribunal suplicar ao juiz iníquo que lhe atendesse, assim são os crentes. Diariamente eles não sobem a um tribunal, mas eles sobem ao trono de seu Deus, ao lugar reservado para Deus e os santos, a um lugar onde há uma audiência ininterrupta, onde ninguém pode nos atrapalhar, aonde os homens mais pobres da terra falam com toda ousadia e confiança ao soberano do universo. Isso por meio da oração. Isso é o que acontece quando oramos. E como nós lemos em Romanos, o Senhor Jesus Cristo é nosso intercessor. Quando pecamos, quando falhamos e que chegamos diante desse trono para pedir mais uma vez mercê ao nosso Deus, lá se encontra o nosso perfeito advogado e apresenta as provas do pagamento da dívida ao juiz que é seu Pai. E a prova é suas próprias mãos, furadas, marcadas pelos cravos em nosso favor. Então, quem de fato pode executar justiça em nossas vidas? Somente o Senhor. E por esta razão, meus irmãos, Cristo ordenou-nos, dizendo-nos: não esmoreçam na oração, nem no aguardar do meu retorno. Mas orem constantemente. Os crentes, eles precisam entender isso, que eles só podem contar com o Senhor. Veja, eu estou falando aqui em termos de justiça, estou falando em última instância. É lógico que dentro da igreja você tem as instâncias, os tribunais, dentro de casa você tem os pais que executam justiça na vida dos filhos, mas na verdade, quem é que deve nos dirigir? O Senhor. Então a sua primeira fala é ao Senhor, e Deus vai usar instrumentos, como a igreja, o conselho, os pais e assim por diante. Mas a justiça completa só é feita por Cristo, porque a nossa justiça, ainda que feita pela palavra, ela tem um pouco de falha, por conta de que aquele que opera, nós somos falhos, não é? Então, em última instância, você precisa confiar ao Senhor, entregar ao Senhor as suas demandas. E essa é uma virtude, uma qualidade que Cristo destaca na parábola. A qualidade de não esmorecer, mas de diariamente conversar com o seu Deus e apresentar a sua queixa, a sua necessidade, sua súplica, certo de que Ele vai te atender. Então, primeira coisa, nós esperamos ou perseveramos contra a esperança. Contra a esperança. Estamos bem próximos do fim do ano. Todo mundo vai dizer Feliz Ano Novo, e todo mundo acha que o ano de 2020 vai ser show. Pode ser que não seja. E se não for, continuaremos esperando pelo Senhor e perseverando na oração. A segunda coisa que Cristo trata no texto é que Ele coloca-nos um exemplo que assim, é um exemplo absurdo para constranger-nos e poderíamos dizer até para nos envergonharmos, porque por diversas vezes nós não cremos que Deus atenda ou atenderá nossas súplicas, né? E pecamos nesse ponto pela incredulidade. Mas Ele conta-nos um exemplo muito absurdo, a fim de mover nosso coração para mais perto dele, Cristo, de seu Pai e do Espírito. Então olha o verso 5. A mulher ia constantemente lá, não é? No verso 4, o juiz mesmo fala, se declara com suas próprias palavras, ele não respeita nem teme a Deus.
E no verso 5, o juiz então disse: todavia, como esta mulher me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Veja, Cristo nos deu um exemplo extremamente improvável, e um exemplo que contrasta um homem ímpio que não respeita ninguém com o nosso Deus santo, amoroso, Pai perfeito. O juiz iníquo atendeu o pedido daquela mulher, porque ela perseverou. Agora imagine eu e você perseverando em comunhão diante de Deus, apresentando nossas súplicas, queixas, desejos, o que Deus não fará por nós. Se um ímpio, se um descrente, um homem que não teme a ninguém, chegou num ponto em que ele atendeu aquela mulher, sendo ímpio, quanto mais o nosso Deus, pleno de amor, o quanto não nos atenderá, se perseverarmos em ter comunhão com Ele pela oração, entregando a Ele as demandas da nossa vida. O quanto Deus não fará. Certa feita, Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus santos, não é? E às vezes a gente lê esse versículo e nosso coração foge da terra e sobe para o céu, sempre para o céu, é verdade. Mas por que Deus não pode fazer coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram na terra, pela súplica dos crentes? Se em vários textos a Bíblia diz, muito pode, é de muita eficácia a súplica de um justo. Você vê que nosso coração sempre foge da terra, né? Só para o céu, negócio imediato, parece ponte aérea. Porque Deus não pode operar poderosamente, gloriosamente em nossa vida na terra, quando perseverarmos em oração e em aguardar, ansiosos e desejosos pelo retorno de Jesus Cristo. Não é? Pois bem, o texto diz que aquele homem, aquele juiz iníquo, mesmo não tendo prazer na causa da viúva, ele, pela insistência daquela mulher, porque ela perseverou contra a esperança, ele atendeu a oração daquela mulher. E é interessante observar um detalhe no texto, porque o juiz não tem nenhum tipo de relação com a viúva no texto. Ele é um juiz e ela é uma viúva. Ele é o operador do direito e da justiça e ela é uma necessitada. Não há relação entre eles. Entretanto, pela sua muita súplica, ele resolveu atendê-la. Agora, a pergunta que Cristo faz a nós, quando expõe este detalhe a nós, é perguntar-nos: é assim o nosso relacionamento com Deus? Deus está lá operando a justiça e o direito, e nós somos os necessitados, sem nenhuma relação com Ele. É assim? Não, não é assim. Então veja, se uma pessoa que não tem nenhum tipo de relação com a outra, pela perseverança, ele decidiu atendê-la, quanto mais o nosso Deus conosco, que tem relação conosco, se perseverarmos, o que não fará. Então, Cristo faz com que a relação de Deus conosco e a misericórdia em nos atender sejam vistas de modo mais palpável no texto, sobressaiam do texto ao nosso coração, quando ele revela que aquele homem, sem nenhum tipo de prazer na causa daquela viúva, sem nenhum tipo de amizade com aquela viúva, mas pela perseverança atendeu. Ele nos dá um exemplo extremamente improvável, a fim de nos conduzir àquilo que é comum na vida com Deus, porque temos relação com Ele, que é de orarmos e de o Senhor nos atender. Então, Cristo nos mostra que Deus não tardará em se compadecer de nós. Deus não vai tardar em se compadecer de nós. No caso do juiz, ele não queria nada com a viúva, ou seja, ele foi vencido pelo cansaço. Nós não podemos vencer Deus pelo cansaço. Ele não se cansa.
Então, o Senhor está mostrando a compaixão de seu Pai e nos incentivando a crescer em oração, a perseverar em oração. Se você olhar o verso de número 7, por exemplo, o Senhor mostra que Deus fará justiça aos seus escolhidos, ou seja, nós somos os escolhidos, o povo de propriedade de Deus, seus filhos. Não somos estranhos que chegam ao trono da graça e apresentam suas necessidades. Somos os filhos que batem na porta do Pai. Somos os eleitos. Ele escolheu ter relacionamento conosco. Ele escolheu ter relacionamento conosco. Desta forma, então, o caráter de Deus é completamente diferente do caráter daquele juiz. Enquanto aquele homem não respeitava aquela viúva, não tinha nenhum tipo de relacionamento com aquela viúva, e ele mesmo se endureceu ao máximo para não atender, o nosso Deus tem relacionamento conosco. Fez-se nosso Pai quando nós ainda estávamos em delitos e pecados, mortos, mergulhados, imersos no mais profundo lamaçal de pecado. Ele decidiu se fazer nosso Pai. Amou-nos com um amor que não tem começo e nem fim, porque seu amor se deu na eternidade, onde não há tempo. Ou seja, o amor dele, de fato, nunca começou, porque nunca há de terminar. Ele decidiu amar-nos desta forma. Foi de seu agrado, para a glória dele mesmo e de seu Filho, dar seu Filho em nosso resgate. Por que Deus agora taparia os seus ouvidos para não ser misericordioso ante a necessidade do seu povo? Deus jamais vai fazer isso. Pelo contrário, abundará sobre nós sua compaixão e sua misericórdia. Tem um texto bíblico que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa verdade aplica-se em outras áreas da nossa vida. Porque aonde abunda a injustiça, o sofrimento e a perseguição para com os crentes, pois abunda muito mais a misericórdia, o conforto, o consolo e a justiça de Deus na vida do seu povo. Deus é misericordioso e Ele está ávido em ouvir e socorrer o seu povo. Ele tem relacionamento conosco, não é? Somos os seus filhos. Temos uma ligação com o Senhor. Deus tem desejo em nos atender. Aquela viúva, pobre viúva, extremamente vulnerável, aquela viúva é um símbolo do crente neste mundo. Nós podemos ser o homem ou a mulher mais forte, mais resoluto nesta terra. Para o mundo, nós seremos como aquela viúva, porque tudo que nos cerca neste mundo é de rejeição, de incredulidade. Aquela viúva, símbolo então de vulnerabilidade, é um sinal de nossa vulnerabilidade nesta terra. E aquela mulher perseverou e alcançou o seu objetivo junto a um homem que não temia e não respeitava ninguém. Certamente nós alcançaremos muito mais quando perseveramos junto ao Deus gracioso, que de fato não tarda em julgar as nossas causas. Existem vários textos na palavra que prometem isso, né? Êxodo 22, de 21 a 24, Deuteronômio, Salmo 65, o Salmo 50, 15, Deus diz, me pede e eu te atenderei e você me glorificará. Há várias declarações de amor da parte de Deus para o seu povo, declarando-se, Ele se declarando a nós, dizendo que está ávido por nos ouvir e por nos atender. E Cristo então lembra-nos estas verdades e diz que nós devemos então ser corajosos em entregar ao Senhor as nossas causas, sabendo que Ele nos atenderá, que Ele nos ouvirá. O texto então toma esse exemplo improvável para constranger-nos àquilo que é natural na vida cristã. Crentes que oram, Deus que atende. Isso é o natural na vida cristã e nós devemos perseverar nisso. Porém, eu quero advertir aos irmãos
Porque talvez sua vida de oração esteja muito mecânica, né? É aquela oração antes do almoço, antes de dormir, antes de sair ou depois que chega, mas não há de fato um ardor no coração. E lembre-se, o ardor não é medido pelo tempo em que se passa orando, mas sim pela convicção que se tem de que Deus está te ouvindo, que Ele está ali presente com você. É possível que você ore 1 minuto e seja mais eficiente do que quem ora 1 hora. É possível orarmos 1 hora enchendo linguiça, mas é possível orarmos 1 minuto com muita intensidade de fé, convictos de que eu não estou a sós naquele lugar, mas que o meu Deus do meu lado se encontra, me ouve, e eu falo pessoalmente, e Ele me ouve pessoalmente. Há um relacionamento entre eu e Ele. Mas é possível que a sua vida de oração esteja desgastada, e isso se dá por causa da sua perseverança. É possível que a sua perseverança esteja desgastada e por isso a sua oração está desgastada. E a razão para isso é simples. É porque talvez você não esteja esperando por aquele que você deve esperar. Talvez você esteja desfocando, tirando os seus olhos daquele que é o seu único auxílio, o Senhor, e colocando em alguma pessoa, em alguma coisa nesta terra. Talvez você esteja esperando por algo que você está vendo, quando na verdade deveria estar esperando contra aquilo que você vê. Entende? Então você precisa examinar o seu coração e observar se a sua oração não está desgastada, sua vida de oração, né? Sua perseverança não está desgastada. E então, diante de Deus, suplicar que o Senhor reavive o seu coração e a sua vida de oração, de temor e de fé. Em terceiro lugar, o Senhor nos chama a considerar o caráter de Deus. Olha o verso 6, quando ele diz: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. E no verso 7 ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Verso 8, digo-vos, depressa lhes fará justiça. Jesus então diz: considerem no que disse o juiz, porque a mulher perseverou, alcançou, porque a mulher importunou o juiz, recebeu a sua recompensa. Então Cristo diz que nós devemos perseverar, não pela importunação, que não vamos importunar a Deus, a não ser que seja no bom sentido que se fale isso, mas porque nós iremos dia após dia, com o coração cheio de fé, entregar a Ele nossas demandas, nossas causas, nossos problemas, certo de que Ele é meu Pai, meu juiz, perfeito juiz, e Ele então fará aquilo que for da sua vontade. Cristo então diz para considerarmos no caráter de seu Pai. O Senhor então diz que Deus é quem elege, ele diz no verso 7. Ele diz que Deus não marca horário para nos ouvir, no verso 7, quando ele diz que os crentes clamam dia e noite, então eles têm livre acesso a Deus. Ele não tem tempo para descansar, ele não descansa, mas ele dia e noite dispõe-se a receber-nos no seu trono de graça e glória. Ele diz também que Deus não se demora, não posterga, não é aquele indivíduo que procrastina o que se deve fazer, ele não demora. Ele diz também que Deus é de fato poderoso para nos defender, ainda no verso 7. Diz que Deus faz justiça no verso 8 e faz isso de forma rápida. Então Cristo descreve várias características acerca de seu Pai. Diz então que nós devemos, porque conhecemos estas características, nos aproximar com ousadia e com fé e entregar a Ele os nossos pedidos, desejos, demandas, tudo aquilo que envolve nossa vida. Jesus disse que seu Pai não tarda em nos defender. Engraçado que ele explica, né? Embora parecendo demorado em defendê-los. Cristo explica que Deus não é um indivíduo afobado, não é?
Nós muitas vezes agimos assim, mas Deus não age de forma afobada. Então, talvez para nós Deus pareça demorado em nos atender, mas na verdade o que o Senhor ensina-nos é que seu Pai é sábio e paciente. E que nesse tempo que para nós parece ser demorado, nada mais é do que a oferta da sua misericórdia para quem ofendeu e a oferta de compaixão para quem foi ofendido, para perdoar. Nossa, incrível, não é? Deus é fantástico, não é? Porque quando nós, por exemplo, sofremos alguma ofensa, nós desejamos julgamento imediato. A pessoa, se Deus agisse assim, os discípulos andando certa feita em Samaria, teve um contratempo lá, chegaram 3 deles e disseram ao Cristo: Senhor, quer que oremos para descer fogo do céu e mate todo mundo? E Jesus então repreende eles e diz que são homens ainda nécios. Deus não age assim. Na paciência divina, Deus manifesta misericórdia, oferecendo então oportunidade de arrependimento para o ofensor. E na sua paciência, Deus então manifesta compaixão na vida do ofendido, ou seja, o ofendido perdoa. E então a inimizade se desfaz. É um nosso fantástico, né? E até entre os crentes deve ser assim. Até entre os descrentes, no nosso relacionamento com os descrentes, também deve ser assim. A Bíblia não me dá a chancela, a licença para não me amargurar com quem é crente, mas para me amargurar com quem não é crente. A Bíblia não me diz que eu devo perdoar quem é meu irmão na fé, mas guardar rancor de quem não é meu irmão na fé. Não existe isso. Pelo contrário. E é dessa maneira que o Senhor nos ensina. Se somos os ofendidos, a termos compaixão. Ele manifesta isso para conosco, por meio desse tempo, nos ensinando isso, né? E para quem ofende, Ele dá oportunidade de arrependimento. Então, Cristo ensina-nos que Deus é paciente. Ele não demora em nos socorrer. Talvez nós sejamos muito apressados nos nossos pedidos, não é? Então, essas características divinas devem nos levar mais e mais a confiar, a orar, a entregar ao Senhor as demandas da nossa vida, os medos, os desejos, não é? Sabendo então que Ele voltará, sabendo que Ele nos atenderá e que Ele então manifestará a sua justiça gloriosa na nossa vida, não é? Em quarto lugar, Cristo também nos adverte nesse texto sobre a tentação de desanimar frente à aparente demora. Verso de número 7, parte B, que nós já lemos, embora pareça demorado em defendê-los. Queridos, se você não aprender esse princípio do céu, você vai ser tentado e pode cair nessa tentação de desanimar por causa da demora, da aparente demora. Você precisa lembrar que o justo vive pela fé, não pelo que vê. O crente persevera contra a esperança. Se você não guardar isso bem firme no seu coração, você vai desanimar daquilo que você espera. Se você fizer uma retrospectiva em todas as áreas da vida, o princípio é o mesmo. Se você fizer uma retrospectiva dos altos e baixos da sua vida cristã, você vai ver que os altos foi quando você perseverou contra aquilo que você esperava. E os baixos foi quando você desanimou, porque concentrou seus olhos na aparente demora de uma resposta, transformação de alguém, de algo, ou da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos casais, por exemplo, eles diminuem o seu amor conjugal exatamente por isso. Porque nos primeiros anos sobe então esse pico, esperando, chega um momento que a pessoa deixa de esperar, ainda que seja contrário à vista, e então ele desanima, porque ele começa a considerar os problemas, os pecados, as faltas, e então vem ao seu coração maior a incredulidade ou a dificuldade do seu cônjuge em mudar em alguma área do que o poder de Cristo em transformar o coração dele. Então ele desanima.
E Cristo então nos adverte acerca desse perigo, dessa tentação, de desanimar frente à aparente demora. A aparente demora em Deus atender nossa oração. Quantos pais aqui com filhos doentes, no calor da aflição, oramos e não vimos nada acontecer com o nosso filho, e então Satanás trouxe ao nosso coração a semente do desânimo e da incredulidade. Rapaz, eu acho que Deus só atende os outros, a mim não. Quantas vezes isso já aconteceu? Isso acontece por esta razão, porque nós somos suscetíveis a desanimarmos frente a essa aparente demora em atender uma oração por algo específico, em atender nossas orações diante de outras questões. E, como o texto então diz, no caso da volta de Cristo, parece que Cristo demora, então Ele não vai vir. Então eu me desanimo de seu retorno e começo a fixar residência na terra e deixo os céus um pouco de lado. Então cuidado com isso, examine seu coração em todas as áreas, para com seus filhos, para com sua esposa, com os relacionamentos na igreja, principalmente com o Senhor. Se está em algum ponto desanimado, você vai perceber que a causa não é outra senão esta. Você está cansado de esperar porque você quer que o negócio seja imediato, quando na verdade não é. Tudo tem o seu tempo. E como Cristo disse, é uma aparente demora. Deus está sendo paciente, manifestando paciência, ensinando-nos misericórdia e arrependimento. Então, lute contra isso. No Salmo 119, o verso 50, o salmista diz lá que o que lhe traz conforto é saber que a palavra vivifica, não é? Que traz conforto nas aflições. Então, se você está desanimado na sua vida cristã, no seu casamento, na sua vida com seus filhos, no trabalho, em qualquer coisa que seja, então recorra à palavra. Corra para Cristo e para a sua doce voz que ecoa na palavra. E cremos que o Espírito Santo fará com que o seu coração arda novamente em esperança e desejo de viver por Cristo e para Cristo. E por fim, o quinto elemento que Cristo nos dá no texto, que nos motiva a perseverar sempre na oração, nunca esmorecer e a esperar por Ele, é a certeza do seu retorno, verso 8. Veja que essa parábola, ela é bem incomum nesse ponto aqui, porque ela é uma das poucas parábolas que termina com pergunta. E então Cristo disse, contudo, veja, contudo, fazendo tipo um contraponto com tudo que foi ensinado sobre a perseverança, ele diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então ele termina com uma pergunta. E a ideia então dessa pergunta é fazer com que os crentes que estão ouvindo Cristo, tanto os discípulos naquele dia como eu e você, respondermos afirmativamente e de modo particular, sim, haverá fé na terra, Senhor. Por quê? Porque a igreja estará lá. Porque a igreja perseverará. Porque a igreja se manterá orando. Porque a igreja se manterá esperando pelo Senhor. Porventura, quando Cristo voltar, haverá fé na terra? Essa pergunta é feita de modo particular a cada um de nós. E você tem que responder diante de tudo aquilo que foi tratado anteriormente no texto. A sua resposta tem que ser sim. Sim, Senhor, haverá fé na terra, porque eu estarei esperando pelo Senhor. Se o Senhor voltar nos meus dias, eu estarei esperando pelo Senhor. Lembre-se, no verso 1, quando Cristo nos dá o tom da parábola, o sentido da parábola, ele disse que é o dever de orar e nunca esmorecer na oração e na espera por Ele. Então, se eu persevero em oração e se eu espero por Ele, que resposta eu darei diante dessa pergunta? Somente essa. Eu, Senhor, esperarei pelo Senhor, porque eu buscarei me manter em oração. Eu perseverarei
em aguardar o Senhor, e farei isso aquecendo minha vida de fé, meu coração, orando e nutrindo dia após dia fidelidade, fé, lealdade, amor para com o Senhor até o glorioso dia. Eu, Senhor, esperarei pelo Senhor. Então veja, a certeza da volta de Cristo é o último elemento e é o que liga todos os outros e é o que nos fará perseverar em orar e aguardar o Senhor Jesus Cristo. Se isso não for verdade na sua vida, ou não estiver muito latente na sua vida, você precisa, antes de dormir hoje, de joelhos, chorar e orar diante de Cristo. Senhor, já não te espero mais como antes. Tem que ser honesto. Senhor, há dúvidas em minha alma sobre seu retorno. E suplique com lágrimas para que o Espírito aqueça de novo essa verdade na sua alma. Porque caso contrário, você talvez persevere em oração por 1, 2 dias, 1 semana, mas depois acabará. Não irá esperar contra o que se vê. Não se lembrará do caráter de Deus e das suas virtudes. Irá desanimar frente à aparente demora da resposta e da volta de Cristo. Então aqueça sua fé na certeza absoluta do retorno de Cristo. Como é o nome disso? O nome disso chama-se certeza de salvação. Porque se eu sei que Ele volta, é porque eu também sei que eu vou encontrá-lo, não é? Então guarde isso no coração. E aí, aplique esta verdade dessa pergunta a todas as áreas da vida. Porque esperar por Cristo não é esperar sentado, aguardando Ele se manifestar nos céus, mas é viver perseverando em oração e aguardando Ele. Enquanto isso, você tem muita coisa que você faz. Então, por exemplo, o marido e a mulher se perguntem: haverá amor conjugal quando estivermos idosos? E a resposta tem que ser sim. Por quê? Porque eu estarei lá para amar. Haverá amor fraternal entre pais e filhos? Sim. Por quê? Porque haverão filhos para amar e pais para serem amados e vice-versa, enquanto a morte não vier. Haverá amizade na igreja? Sim. Por quê? Porque eu estarei lá. A resposta é essa. Se eu disser, talvez se isso e aquilo acontecer, está errada a resposta. É porque eu não creio, é porque eu não espero, é porque eu não amo, é porque eu não quero ser amigo. Então, a resposta não pode ser essa. A resposta é sempre afirmativa e particular. É como se Cristo perguntasse nos seus ouvidos agora, particularmente: quando eu voltar, você estará me esperando? O que é que você vai dizer? Sim. Tem dúvidas? Senhor, eu vou, mas eu tenho dúvidas. Então, me ajuda a tirar as dúvidas, mas eu quero estar lá. Não pode ser outra. Tem que ser essa a resposta. E assim vivendo, nós cresceremos, perseverando na oração e na espera pelo nosso Salvador. Que Deus seja conosco e nos abençoe poderosamente em nossa vida e na nossa espera pelo Seu Filho Santo. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor?